Ultimamente, em tempos de coronavírus, o meu consultório se transformou no interior do meu carro. O banco é confortável, ele fica estacionado numa garagem repleta de árvores. A acústica é excelente, de modo que o interior do carro se transformou num espaço sagrado tipicamente terapêutico. Essa configuração curiosa, ela não é uma novidade para mim, né? Como eu fui muito influenciado pela psicologia de Carl Jung, na verdade eu me autodenomino junguiano, embora assine como psicólogo clínico, para evitar algum tipo de constrangimento, uma vez que eu não fiz uma formação analítica em nenhuma sociedade reconhecida, né? Eu então acabei escolhendo assinar como psicólogo clínico, né? Mas de qualquer modo eu sou um junguiano porque eu me baseio na psicologia de Carl Gustav Jung e reconheço a extraordinária contribuição que esse gênio trouxe para o conhecimento da alma humana, o nosso autoconhecimento, que a gente precisa desse autoconhecimento para viver a nossa vida, o nosso cotidiano. Estamos sendo agora desafiados com esse confinamento por causa do coronavírus a desenvolver dentro de nós toda a sabedoria para sobrevivermos, né, a esse isolamento social e não só sobrevivermos, né, sairmos disso tudo com alguma sabedoria, de modo que a gente possa fazer o nosso mundo melhor do que foi há 3 meses atrás, quando todo mundo teve que se guardar dentro de casa, né? Então, eu estava dizendo que não é exatamente uma novidade para mim, porque sob forte influência de Jung, né, e tendo visitado em Küsnacht, na Suíça, o filho de Carl Gustav Jung, né, naquela época eu devia ter 30 anos, ele já devia ter 84 anos, e eu tive a sorte de conhecê-lo, de visitá-lo na casa de Jung, onde ele morava, né? No final da vida, o Franz Jung me contou que decidiu morar lá na casa onde ele foi criado, onde o pai dele vivia e com a mãe dele, né? E os irmãos, né? E eu fui recebido por ele, passei praticamente quase que um dia todo lá. E nós andamos pela propriedade, né? Uma propriedade muito grande, muito ampla. E enquanto Franz me contava algumas passagens pitorescas do relacionamento dele com o pai dele, Carl Jung, né, eu vi uma série de plantações, né? A propriedade realmente é muito ampla, à beira do lago de Zurique. Uma propriedade linda, na verdade, né? Eu vi algumas hortas, né, de tomates, de algumas hortaliças, né? E aí eu perguntei para Franz se ele gostava de cultivar, né, aquela horta, se era dele aquela horta, né? E ele disse que não, que aquela horta era um trabalho do pai dele, de Carl Jung, né? Que Jung gostava de plantar e que muito frequentemente atendia, né, os pacientes, né, fazendo esse trabalho. Então havia ali um banquinho em que os dois sentavam e enquanto Jung trabalhava na horta, ele conversava com o paciente. Franz Jung complementou que não raramente ele sugeria ao paciente que participasse do trabalho também com ele. E enquanto trabalhavam, né, conversavam sobre os problemas, né? Jung conseguia incluir o cenário da terapia dentro da vida, porque a terapia não pode ser um recorte da vida. Ela não pode se dissociar da vida. Ela é uma extensão da vida. É um lugar para pensar a vida dentro da vida.
E Jung tem esse insight, né, um insight ecológico, né, em que percebe que as forças da natureza colaboram no processo terapêutico da cura e entende que a terapia pode ser feita num espaço aberto. Existem muitas histórias a respeito desse momento. Uma delas, Franz Jung me contou, é que um homem muito rico teria ido à primeira sessão e encontrou Jung exatamente vestido com o seu macacão de trabalho, plantando algumas hortaliças, né? E que Jung, muito provavelmente de propósito, ao encontrar o homem que estava completamente bem vestido, classicamente vestido à moda início do século XX, né, estendeu a mão para ele cheio de terra e fez absoluta questão de apertar a mão do indivíduo, né, sujando-o com a matéria-prima terra, né? Porque para Jung a terra não é só a terra onde se planta as coisas, né? Tem uma representação simbólica, esse contato com a terra, né? Com o humus, né? De onde a etimologia, né? De homem, humus, terra fértil, né? Nós somos terra, nós somos pó e para o pó voltaremos porque nós somos filhos da terra, né? Gaia é a nossa mãe, né? Então o mundo interior de Jung era povoado dessas simbologias vivas. E Jung vivia num mundo animado, num mundo vivo, num mundo que fala, que diz, que se relaciona, né? Que comunica. Esse era o mundo de Carl Gustav Jung. Então eu imagino que quando Jung estende a mão toda suja de terra, ele efetivamente, propositadamente faz isso. Ele quer fazer o inconsciente daquele indivíduo despertar para a sua estrutura básica, a sua formação primitiva, que é a terra. Ele quer que o indivíduo contacte essa energia telúrica, né? Essa energia da terra, de onde todos nós nos originamos e da onde e para onde todos nós, enfim, retornaremos. Franz Jung então me contou essa história, que o indivíduo então ficou muito aborrecido, chateado, né, e que Jung ainda tentou contornar a situação, chamando o empregado e pedindo ao empregado que levasse o paciente até uma despensa e o entregasse um uniforme para ele ajudar Jung na plantação de sua horta, e que o indivíduo ficou muito irritado e disse que não ia fazer nada disso. Então o Carl Jung teria dito para ele: então você pode ir embora, né? Acho que Lacan aprendeu com Jung aí, né? Porque Jung mandou o indivíduo embora: você pode ir embora, não tem análise mais, acabou, né? Mas já tinha começado a análise, né? Isso já é um começo de análise, né? Isso já é a transferência, né? Já está presente um vínculo, né? Com raiva, né? Se sentindo agredido o indivíduo, mas era exatamente aquela postura do Jung que o indivíduo precisava para corrigir a sua dissociação e estancar a sua neurose, né? Então Jung manda o indivíduo embora. Repito, Lacan adorava Jung, né? É um amor reprimido, era Lacan. Tem uns boatos que dizem até que Lacan teria encontrado Jung em segredo, teria jurado de joelhos para Jung, de pé juntos, né? Que nunca contaria que havia tido esse encontro, mas essa deve ser um boato dos lacanianos que adorariam, talvez, que Lacan tivesse encontrado Jung, né? Até onde se sabe, Lacan solicitou, né, algumas entrevistas com Jung e Jung declinou as solicitações do bom Jacques Lacan, né? Mas ele mandou o indivíduo embora, né? E ocorre naturalmente que, mais calmo, né, o paciente, né, bilionário de Jung era um americano, né? No dia seguinte remarcou a sessão e foi atendido por Jung no mesmo local
e mais disposto a colaborar com a horta de Carl Jung. Esse é um ensinamento extraordinário que nos mostra claramente que a terapia ela acontece ali onde há dois encontros, né? Um encontro que acontece do paciente ou do cliente para o terapeuta e um encontro que acontece do terapeuta para o cliente, né? Que se torna um único encontro, né? Um nos mundos, né? Uma união de mundos onde essa mistura alquímica desse encontro deverá produzir bons resultados. Não só para o cliente, não, mas para o terapeuta também, né? Ele está no processo de transformação, né? Não é um indivíduo pronto, né? É um indivíduo que aceitou a ideia de que todo dia ele está se aprontando, né? Todo dia ele está construindo alguma coisa, todo dia ele está descobrindo alguma coisa sobre ele próprio. Ele não tem mais pressa porque sabe que chega, né? Não precisa ter pressa porque o desenvolvimento chega, por bem ou por mal, mas ele obrigatoriamente sempre chega. Então, o analista é alguém que deverá não mais se manter muito ansioso, porque ele descobriu que as coisas chegam sem que ele precise empurrar as coisas, sem precisar fazer esse esforço, né? E é isso que é o bacana, essa descoberta. É uma descoberta contínua, né? Essas coisas nunca são dadas totalmente, né? Essas coisas são coisas dinâmicas, que é um contínuo da vida. Cada hora, cada momento você descobre mais e mais coisas, né? O que não quer dizer que não doa, né? O que não quer dizer que não doa, né? E aí eu estou me lembrando de uma história que alguém me contou que eu achei muito interessante, né? Seria a história de um mestre zen que um bandido, encontrando-o, né, ao longo do deserto que ele estava atravessando junto com os discípulos, né, tentou saqueá-lo, mas ele não tinha nada para ser roubado, né? O que ele tinha para ser roubado não poderia ser roubado, né? Que era a pedra preciosa do mundo interior dele, né? Isso não se rouba, né? Isso até a pessoa dá porque se alimenta desse processo de dar, né? Mas não tendo nada material a ser roubado, o bandido decidiu dar uma surra no mestre zen. E ele gritava, né? Apanhava e gritava, né? E quando o bandido foi embora, os discípulos ficaram horrorizados de ver o mestre gritando quando estava apanhando, né? E aí perguntaram para ele, o mais corajoso perguntou para ele assim: mas mestre, o bandido lhe batia e o senhor gritava? Eu disse: claro, mas por que o senhor gritava? Porque estava doendo, né? Estava doendo, meu Deus, né? E quando dói a gente grita, né? Porque é natural que se grite, né? Isso mostra claramente, né, de que a nossa iluminação, a propalada iluminação que nós buscamos tanto, não significa extirpar os aspectos humanos de nossa vida. Nós somos humanos, se bater dói, e se bater a gente grita assim, né? Então essa simplicidade, né, sábia, né, de se manter sempre unido ao humano, né? Porque o iluminado ele não deixa de ser humano, né? Ele se transforma em humano, ao contrário, né? Ele se torna muito humano, né? E por se tornar muito humano, se torna iluminado. Então, voltando à nossa história original ou inicial, né, em que eu dizia que esse formato de atendimento não é surpreendente para mim, porque fui muito influenciado pela psicologia de Carl Jung, conhecia esses detalhes da vida dele, né, desde muito cedo, desde estudante de psicologia, né? Eu, então, logo que me formei, decidi adotar um certo tipo de terapia que, de fato, era um tipo de terapia inusitada, não para os haitianos, né? Não para toda uma corrente ligada ao corpo, como a bioenergética, né, de Reich, de Alexander Lowen, né, que tem uma relação de transferência mais aberta, a partir, inclusive, do toque, né, dos núcleos de tensões ou coraças caracterológicas que o indivíduo acaba por cristalizar, né, na estrutura corporal dele, né, mágoas, né, ressentimentos, raivas, né, tudo aqui inscrito no nosso corpo, né? Então, para as terapias mais alternativas, né, o espaço aberto não só
é indicado como tem uma função terapêutica. Para a psicanálise tradicional, para os discípulos de Freud, nem mesmo para Freud. Freud era um indivíduo altamente transgressor, né? Os discípulos, os filhos dele, né, os filhos emocionais dele, é que se transformaram nessa coisa rígida, eventualmente pouco bela, né? Porque os filhos costumam ser mais severos do que os pais, né? E quando eles amam o pai e não conseguem resolver esse Édipo em relação ao pai, né? Eles pensam que estão fazendo o que o pai mandou, mas na verdade eles estão destruindo aquilo que o pai fez, né? Essa é uma análise edípica interessante para a escola freudiana mais tradicional, né? E isso tem umas ramificações assim graves até, né? Se a gente pensar na sociedade brasileira, na Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, a primeira sociedade, SPRJ, né? A história dela é tenebrosa, né? Então eu até sugiro que vocês deem uma olhada aí na internet, né? Como foi que surgiu e quem foi o primeiro mentor, né, intelectual desse grupo, de onde ele veio da Alemanha nazista, né? Então tem uma sombra aí, que é uma sombra muito esquisita, né, oposta à mensagem de Freud, que é uma mensagem de libertação, né, mas que vale a pena se conhecer, porque, como diz o Rabi Jesus, a verdade nos libertará. E nos libertará do quê? Da ignorância, né? Nos liberta da ignorância. A verdade nos liberta da ignorância, né? Ela impõe um fardo, que é ser você mesmo. Você ser quem você é. Esse é um fardo que não é tão leve inicialmente, né? Mas ao mesmo tempo liberta você da ignorância e do comportamento de massa, né? Onde você segue a massa, né? Segue o coletivo e não tem uma opinião sobre as coisas que estão acontecendo a partir de você próprio, né? Voltando às terapias alternativas, como as terapias ligadas à bioenergética de Reich, que foi discípulo de Jung e talvez o mais nobre discípulo dele, o Alexander Lowen, né? E não inspirado neles, né? Embora eu tenha feito na minha formação durante muitos anos, né? Porque Carlos Byton, meu analista daquela época, me obrigou a fazer, eu não queria fazer, e ele me obrigou, né? E me obrigou de uma maneira pouco, sei lá, pouco terapêutica, porque ele disse, tu faz isso aqui, eu termino a análise aqui contigo. Quase que não, é uma ameaça, né? Então eu fui fazer um trabalho de bioenergética, né, com a Angel Viana, a grande Angel Viana, que já está idosa, aqui no Rio de Janeiro hoje tem a faculdade de dança, Angel Viana, mas não foi dança, a gente fez lá um trabalho corporal, né, totalmente espontâneo. A gente chamava de dança livre, mas é um trabalho que envolvia movimento, som, toque, né, uma coisa assim muito corpo, muito toque, né? Muita expressão corporal, muita emoção, né? Uma verdadeira libertação das nossas amarras interiores ligada ao nosso corpo, né? Então eu tive aí um pouco mais de um ano, talvez quase 2, né? Fazendo esse trabalho lá em Botafogo, que ainda hoje é em Botafogo, mas é numa outra sede. Antigamente era perto do finado Canecão, ali no Rio Sul. E fiz um trabalho com o filho dela depois, que infelizmente faleceu, o Rainer Viana, e foi assim um momento muito importante para mim, né? De qualquer modo, até onde eu consigo me lembrar, o fato de eu ter construído no início do meu trabalho profissional, né, um setting mais alternativo, eu vejo que era fortemente influenciado pela prática da psicoterapia de Carl Gustav Jung, né? Meu primeiro consultório foi no Leblon, ali na José Linhares, em frente ao emblemático bar carioca Bracarense, né? Era um prédio baixo, né, de moradores, e que uma amiga minha tinha um consultório ali. Eu comecei então a atender ali. Mas eu também atendia, né, e esse é o ponto da nossa conversa aqui, eu atendia também, eu marcava alguns pacientes na Floresta da Tijuca.
Então, muitas vezes eu fiz meu atendimento, né, andando, né, pelas trilhas da floresta, né, inspirado pela terapia peripatética de Jung, que também caminhava com os pacientes à margem do lago, e muito frequentemente os colocava no barco, né, que ele tinha ali ancorado, né, no fundo do quintal da casa dele, né, e os dois saíam até um passeio pelo lago e ali então conversavam e faziam a terapia, né? Inspirado por esse modelo, que me parecia ser um modelo que evitava uma série de resistências desnecessárias que eventualmente pode surgir no espaço confinado do consultório, né? Eu percebi que o resultado dessas terapias era bom. É lógico que você teria que ter ali uma certa habilidade no manejo da transferência, mas de qualquer maneira, até onde eu me lembro, eu infelizmente não fiz esses registros por escrito, né? Eu tenho a impressão de que os resultados foram bem positivos, né, no sentido de beneficiar enormemente a vida emocional do cliente, né, que me procurava. Esse tipo de terapia eu tive que desistir depois de algum tempo, porque, graças a Deus, o meu consultório aumentou muito e seria impossível eu continuar marcando com os meus pacientes na Floresta da Tijuca. Do contrário, eu teria que chegar lá às 9 da manhã e sair às 6 da tarde, né? Então se tornou inviável o deslocamento, em função inclusive do tempo de deslocamento também, e ficou inviável continuar esse tipo de trabalho. Enfim, todo esse cenário mudou em função de algumas variáveis que começaram a aparecer, né? Mas eu creio que, de algum modo, o frescor da natureza e da terapia ecológica, né, se introjetaram, né, em mim, e eu penso que, mesmo atendendo dentro do consultório, no meu consultório, eu tenho 2 consultórios, um na Tijuca e outro na Barra da Tijuca, né? Eu creio que esse frescor da natureza pode ser experimentado, pelo menos por mim é experimentado. E a leveza dos encontros, né, que valoriza a transferência e é atenta à transferência, né, pode ser avistada mais frequentemente, né, naquele aspecto de vínculo positivo que propicia o trabalho conjunto entre o analista e o cliente, né? Um trabalho conjunto, não é um trabalho do analista sobre o cliente, é um trabalho do analista junto com o cliente e o trabalho do cliente junto com o analista, né? Então, voltando à vaca fria, né? Então, estar dentro do carro, né, não é uma experiência efetivamente inusitada para mim, e eu me sinto bem confortável. Pode ser ali no jardim, né? Também, de qualquer modo. É que a minha internet não consegue alcançar um ponto interessante, que eu gosto de ficar aqui, de maneira que até já comprei um repetidor de sinal, porque muito provavelmente vou atender sentado ali numa cadeira, né, com um visual ecológico que eu gosto e que eu acho que é interessante para o cenário mental do processo analítico, né? Eu acho isso impensável, né, para algumas escolas que tendem a ser mais tradicionais, né? No entanto, elas serão obrigadas agora a repensar o modelo transferencial fechado que adotaram e que, na minha opinião, tem pouca referência ao modelo de Freud, que também era um homem livre em relação ao seu atendimento, né? Um outro fato que eu acho que é digno de nota é que, na medida em que eu fui produzindo vídeos e publicando no meu canal no YouTube, o meu canal começou a ter alguma visibilidade, né? Eu tenho a impressão de que o meu canal hoje tem mais de 1 milhão de visualizações, né? O que para mim é um número mais do que excelente, considerando-se que eu não estou numa mídia de massa, né, onde eu pudesse me tornar conhecido. É uma mídia
que todo mundo tem, que é um canal no YouTube, todo mundo tem, um Instagram todo mundo tem, um Facebook todo mundo tem, né? Então, isso é espetacular, porque cada pessoa pode fazer de si próprio uma estrela boa, né? Para iluminar o mundo, né? Através das trocas que nós podemos fazer uns com os outros, né? Então, o meu canal no YouTube teve alguma repercussão no Brasil e fora do Brasil. Hoje eu atendo pessoas de 4 continentes, né? Brasileiros, expatriados que assistem o canal e que me buscam para um contrato de terapia, né? Então, eu não procurei, né, esse tipo de trabalho psicoterápico. Ele foi um acontecimento. Eu cedi a esse acontecimento, curioso, para observar o que aconteceria e de que modo a transferência se estabeleceria num contato chamado virtual. Com a crise do coronavírus, nós estamos assistindo uma mudança de mentalidade rápida e extraordinária. Eu tenho recebido alguns pacientes que me procuraram no epicentro da crise que nós estamos vivendo aqui agora, no mês de abril, né, de 2020, no Rio de Janeiro, né? E essas pessoas me procuraram e eu não tive a impressão de que elas tivessem a expectativa de quererem um encontro no futuro, quando tudo isso passar, no consultório, presencialmente. Elas parecem já, em geral, né, aceitando a ideia de que é possível fazer um bom trabalho através da videochamada, né? Porque o bom trabalho não está relacionado ao fato de se estar presencialmente ou através da videochamada. O bom trabalho se encontra na capacidade dos envolvidos no processo em contribuírem para o processo de desenvolvimento. Esse é o núcleo de todo o tratamento, né? O núcleo de todo o tratamento não é a presença física do indivíduo frente a frente com o analista, né? O objetivo do tratamento é construir vínculos essenciais, vínculos autênticos entre o analista e o cliente e o analista, onde os dois possam colaborar para o trabalho, né? Tendo uma abertura sincera e verdadeira, falando abertamente e verdadeiramente sobre os problemas, né? E se libertando de todo o temor, de toda a vergonha, né? De toda a dificuldade defensiva que impede, né, com que o indivíduo possa expressar os seus verdadeiros sentimentos, não raramente, né, submetidos a um critério crítico muito doloroso, o que faz com que a neurose ou o sofrimento psíquico, melhor dito, né, se consolide, né, na vida da pessoa, gerando sintomas desagradáveis, né? Então, o encontro é quem importa. Nesse mesmo acontecimento, nesse mesmo encontro que eu tive com Franz Jung, lá em Küsnacht, na Suíça, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi: como é que o senhor vê a psicologia de Carl Gustav Jung? E ele me respondeu: a psicologia de papai é uma psicologia feita com o coração, né? E eu tenho certeza disso, porque é o coração que nos cura. E Freud viu isso também, quando ele diz que as neuroses contam histórias de amor reprimidas dentro do indivíduo e por isso mesmo só podem ser curadas através do amor. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o amor, quando ele é restaurado dentro da mente, né, ele produz essa cura. E essa cura não significa ausência de sofrimento, mas significa a compreensão dos nossos sofrimentos interiores, né, e a percepção segura de que eles são inevitáveis, né? Quem vive sofre. A psicanálise tem um grande mérito de ter descoberto um modo de nós aprendermos a lidar com os nossos sofrimentos, né, aceitando-os incondicionalmente e transformando-os na medida em que eles possam ser transformados, né? A atitude humilde do ego frente a algumas coisas que podem não mudar é difícil de ser alcançada, mas o trabalho na direção da aceitação incondicional desse princípio pode
ascender o ego a um nível de percepção consciente dos traumas, que trará, ao invés de sofrimento sem sentido, a compreensão da inevitabilidade do sofrimento. Pega esse garoto, pega. Oh, meu Deus do céu. Cadê brinquedo? Cadê o brinquedo? Cadê? Ó, essa aqui é farofa. Olha como ela é, ó. Ela é danadinha. Pega a farofinha, pega a farofinha, pega. Olha o Simba brincando com ela, ó.